Graça e paz, igreja. Alegria estarmos aqui na presença do Senhor nosso Deus. E a palavra de hoje para nossos corações é: recuse a contaminação que o mundo oferece. Esse é o tema hoje. Você já se imaginou num palácio, assim, sendo convidado pelo rei para comer? Imagina aquelas enormes mesas, com muita coisa, com muita comida, com muita bebida, né? Eu lembro quando a gente era criança, que a gente assistia desenho da infância. Você lembra do Pica-Pau? Tinha aquela mesa assim, ó, que você nem via a pessoa do outro lado, cheio de cadeira. Eu fico imaginando que um banquete de um palácio é daquela forma, né? A gente, como quando era criança, ficava pensando que era daquela forma. E a gente até sentia vontade de comer tudo aquilo que era oferecido ali, né? Tudo que colocavam ali, a gente queria, tinha doce, tinha um monte de coisa, né? Mas e quando você olha para tudo aquilo e você vê que tudo que está sendo oferecido não agrada a Deus? Tudo que, ou pior, que tudo que está ali ainda é oferecido a outros deuses, né, ao inimigo, ou coisas estranhas. Porque é isso que o mundo oferece. O mundo, ele tem um banquete para nos oferecer de muitas coisas. E é sempre atrativo, é sempre aquilo que vai encher os nossos olhos e vai nos ludibriar para que a gente queira desejar aquilo. Mas a Bíblia, irmãos, ela conta a história de 4 rapazes que experimentaram verdadeiramente milagres de Deus na vida deles quando eles decidiram não se contaminar com tudo isso que era oferecido. A palavra de Deus está no livro do profeta Daniel. Eu vou ler do 1 ao 17. Diz assim a palavra. Daniel, no capítulo 1 mesmo. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor o colocou na casa do tesouro de seus deuses. O rei ordenou a Apenaz, o chefe de seus oficiais, que trouxessem ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e outras de família nobre. E disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência e que sejam instruídos em diversas áreas de conhecimento e que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens língua e a literatura da Babilônia. E o rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Então, aqui que eu digo, ó, o rei ofereceu daquilo que ele tinha no próprio palácio para que alimentassem os rapazes. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. Mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abdenego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar, uma vez que tudo isso do rei era oferecido a outros deuses na Bíblia. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Meu senhor, o rei, ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com aparência abatida em comparação aos outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Faça uma experiência conosco. Durante 10 dias, disse, dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com as dos outros rapazes, que comem da comida do rei.
Depois decida de acordo com o que você vir. Parar, né? O assistente concordou com a sugestão e fez experiência com ele durante 10 dias. Passados 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos do que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhe dava legumes em vez da comida e do vinho servido aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Isso é o que acontece com quem decide não se contaminar com aquilo que é oferecido. E nós, como os cristãos, temos que ter esse mesmo entendimento, que a gente não pode se contaminar com aquilo que é oferecido. Não, a gente não pode ter medo, não tem que ter vergonha. Não tem que ter vergonha de não fazer aquilo que está todo mundo fazendo, só porque está todo mundo fazendo. A recompensa de Deus para quem decide não se contaminar é muito maior. É muito maior. Isso é a palavra de Deus quem nos garante. Sabe? Às vezes a gente fala assim, tá lá no trabalho, aí a turminha, vamos ali fazer um happy hour, né? Vamos pro boteco, aí senta, aquela, né, na mesa. Eu preciso ir, porque se eu não for, eu não faço parte da panelinha, né? Tem aquela frase, quem não é visto não é lembrado. E aí eu vou lá me contaminar, sentar, sabe quais são as conversas que podem surgir, né? Não edifica. Festinha. Vai ter uma festinha ali das crianças, vai dar docinho. Deixa a minha filha ir lá. É só um docinho, é só uma criança, né? E o povo da facu? Né? Facu. Vai ter balada no final de semana. Eu não vou ficar de fora? Por que eu vou ficar de fora? Eu não posso faltar. Senão eu vou ser o quê? O crente careta. O crente careta. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Você não é o crente careta. Só porque você não faz o que todo mundo faz. Você é separado, você é escolhido. Deus te livrou desse mundo. Você pode escolher a boa parte. Deus já fez isso por nós. A gente pode escolher a boa parte. Você não é o crente careta só porque você não está fazendo o que todo mundo faz. Agora, é claro que tudo isso tem um preço. Vai ter um preço. O diferente naquela época já era difícil. Imagina hoje, no mundo que a gente vive hoje, que oferece tantas coisas. Né? Vai ter um preço. Que nem eu falei aqui, você não vai no happy hour da empresa, você não está lá com os amigos, você não é visto. Se ninguém está vendo o seu trabalho, continue a fazê-lo da melhor forma que você puder. Porque quem faz por você é Deus. E é Ele que tem que te ver. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, saiba que que você está fazendo é Deus quem está vendo. É Ele. Quem tem que ver, saber o que você está fazendo, se está correto, se é digno, é quem te sustenta, que é Deus. Não deixa de agradar a Deus para agradar homens. Não deixe de agradar a Deus para agradar homens. Não. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Porque no serviço mesmo, tem muitos puxa-saco, né? Perdão da palavra, mas é o que acontece, são assim que são chamados. Sobem, porque sobem em pessoas. E sobem para cair. Mas os que se fixam no Senhor, esses têm base sólida. São firmados na rocha eterna. Não fiquem preocupados. Se você estiver trabalhando, fazendo o que você tem que fazer de maneira correta e de maneira honesta, quem te sustenta é Deus. Não precisa puxar saco de ninguém, só fazer, às vezes, o que não é correto e o que não é certo só para agradar. Tem um preço mesmo. Você vai ouvir coisas que doem, às vezes, né? Quando você não aceita as coisas do mundo, você é o crente chato, é o bitolado, é o fanático extremista.
Ah, fulano agora está muito religioso. Eu acho que esse ainda é o menos pior. Ah, fulano agora é muito religioso, não quer mais fazer. Porque as pessoas, elas querem isso, elas querem julgar, elas querem derrubar, quer derrubar nossas estruturas. O mundo inteiro quer tentar te convencer que você está errado, por você não aceitar aquilo que o mundo oferece. Desde aquela época já era assim. Então, eu acho que até por isso que Deus já deixou bem ali na Bíblia para nos ensinar. Precisamos ser fiéis e resistir a tudo isso, porque é Ele quem dá a vitória. Eu vou continuar lendo no livro de Daniel, já no capítulo 3, onde diz que o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua, mandou fazer uma estátua de ouro, e que todo mundo que ouvisse, quando ouvisse um som de trombeta e de outros instrumentos musicais, deveriam se prostrar ao chão para adorar a estátua que foi levantada pelo rei. E quem não obedecesse, seria jogado na fornalha de fogo ardente. E, novamente, a gente tem a passagem onde Sadraque, Mesaque e Abidnego negaram-se a se contaminar com tudo o que estava acontecendo, com tudo o que estavam fazendo. Eles não iam se prostrar diante de outra coisa que não fosse o Deus de Israel a quem eles serviam. O mesmo Deus que nós servimos hoje. É o único Deus que nós devemos nos prostrar e, sim, diante dele, nos humilhar e fazer o que for necessário. Somente para Deus. E aí, né, rapidinho, o povo foi correndo lá. Ó, rei, sabe aqueles 3 lá? Não estão fazendo o que o senhor mandou não, viu? Porque vai ter, é o que eu falei, sempre vai ter alguém para te pôr para baixo, para querer tirar de você, tirar da sua sustentação. Vou abrir até um parênteses, né? Você não tem um amiguinho que fica? Se você faz tudo certo, não elogia. Mas faz alguma coisa errada, sai um pouquinho da linha. É o primeiro que vai correr. Não tem? Todo mundo tem. E a gente tem que saber lidar com isso. Aqui eles estavam fazendo a coisa certa. E mesmo assim, né? Mesmo que diante de todo o resto parecia ser errado, eles sabiam que eles estavam fazendo a coisa certa. Mesmo quando você decide fazer a coisa certa, e quando você decide fazer a coisa certa, quem te livra? É Deus, é o guarda de Israel. Ele não dorme. Eu vou ler a passagem da fornalha. Aí já é Daniel, no capítulo 3, a partir do versículo 19. Assim, Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse o rei Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho de Deus. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos de Deus, do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não havia tocado, nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado. E suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinha cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego,
ele enviou o seu anjo para livrar seus servos, que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro deus, que não fosse o seu próprio Deus. Portanto, faço esse decreto: se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ela será despedaçada e sua casa transformada em um monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. E aqui eu quero repetir, quero fazer minhas as palavras do rei, hoje e sempre. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Não há, não tem. Não tem. E depois, mais na frente, a gente vai ler também, o mesmo aconteceu com Daniel. Daniel, com ele, não era diferente. Daniel, ele recebeu dom de revelar sonhos, como nós lemos lá na passagem. E isso agradou os reis, a quem ele serviu. E aí, já lá no reinado do rei Dario, o rei escolheu Daniel e outros 2 homens como administradores, para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem o interesse do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e os altos funcionários. E aí, o que isso gera? O que isso gera? Né? Era assim na nossa vida também. Quando você começa a se destacar um pouquinho, como você começa a fazer algo que as pessoas já olham com superioridade que está fazendo, causa o quê? Causa inveja, vai causar discórdia, as pessoas vão querer te derrubar. Todo momento, o mundo é assim, o mundo é sujo dessa maneira. E a gente tem que se apoiar em quem? Em Deus, para se livrar disso tudo. E manter-nos firmes, que mesmo com todas as adversidades, é o Deus único e vivo que nos sustenta e que nos garante a vitória. Então, as pessoas pensam assim, né? Por que ele, não eu? Quer destruir, por que ele, não eu? Eu mereço mais. Sempre vai ter um que vai querer tirar nossa paz. Né? Na minha época, como a gíria, a gente chamava de isqueirinho. Tem os isqueirinhos? Sempre vai ter. E aí, olha o que diz... E a Bíblia diz isso. Olha o que diz em Daniel, no capítulo 6, no versículo 4. Diz assim: os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo. Vamos achar um negócio aqui que vai derrubar esse rapaz. As pessoas querem futucar e elas querem te derrubar. Mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Lembra quando eu falei? Se ninguém está te vendo, se ninguém... Continue a fazer o que você tem que fazer, sendo de forma honesta, de forma digna, mesmo que ninguém esteja vendo. Por isso eles concluíram, nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de Deus. E mesmo não tendo falhas, irmãos, sempre vai ter alguém procurando algo para te derrubar, para te ferir, para te magoar, para te tirar da posição, para te tirar do centro da emoção. E não tem jeito, nós somos humanos, né? Somos humanos, nós temos falhas sim. A gente tem que parar de se melindrar, né? Do mimimi. Parar de se melindrar com o que fala. Porque tudo hoje é bullying. É bullying. E aceitar. Às vezes a gente precisa refletir. Porque né, as pessoas chegam e falam assim, a gente se melindra, a gente acha assim, não gostei da maneira como o fulano falou comigo. Aí já estou numa depressão,
Eu vou sair do ministério, porque eu não gostei do jeito que falou comigo. O que a gente não pode deixar, irmãos, é esse sentimento nos parar. É deixar que o que as pessoas acham ou falam de nós, porque nós somos diferentes, nos destrua. Absorver. Esse que é o problema. É quando a gente absorve e a gente se concentra só naquilo que é o que querem, que é a nossa destruição. E aí a gente quer o quê? Parar. Desanimar. A Karina pregou aqui domingo sobre desistir. A gente já quer o quê? Desistir. Estão falando de mim, meu Deus, e agora, e se eu não fizer, porque todo mundo faz, como que vai ser? É melhor eu parar. Acho que fulano tem razão. Sou muito fraca, não sou digna. Já quer parar. Parar com tudo mesmo, né? Sabe o quê? Me joga lá na cova dos leões. Né? Me joga lá na cova dos leões. Sendo que é nessa hora, exatamente nessa hora, que a gente deveria fazer o contrário. Fazer o quê? Fazer o que Daniel fez. E orar. E orar. Os administradores, os altos funcionários, foram até o rei, desesperados por encontrar uma brecha de como que eles poderiam destruir Daniel. Eles foram até o rei e fizeram o rei assinar um decreto. Olha, rei, faz assim, que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, porque aí o rei se achou, né? Só vai fazer para mim. Seja lançado na cova dos leões. Aí sabe o que Daniel fez quando ele soube disso? Eu vou ler para vocês. Está no capítulo 6, no versículo 10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa, como de costume, ajoelhou-se no quarto no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, onde orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Não vou me preocupar. Não vou me preocupar com o que estão falando, com o que vão fazer. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu vou continuar servindo. Eu vou continuar fazendo aquilo que eu faço todos os dias. Eu oro 3 vezes, eu vou continuar porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que é Ele quem pode me livrar, eu sei que é Ele que... não, agora eu vou ficar com medo, porque está todo mundo falando que não é para fazer, então eu não vou fazer. Não, eu sirvo a Deus, é a Deus que eu vou continuar servindo, porque eu sei que é Ele quem me livra, é Ele quem me guarda, é nele quem eu confio. Não importa, não sei do que estão falando, não vou deixar meu compromisso com Deus, não vou. Eu creio que eu decidi viver o que eu vou viver. E me joguem na cova dos leões, porque eu sei que em quem eu confio é quem pode me salvar. E foi orar. Daniel foi orar. De novo, o que aconteceu? Foi o povo correndo. Olha, rei. Está desobedecendo lá de novo. Está lá desobedecendo. Sabe aquele lá que você gosta? Sabe aquele lá que você gosta, que você fala que faz tudo certinho? Então, não está te obedecendo, não. Porque vai ter, é o que eu estou falando, sempre vai ter. E o rei ficou triste, porque ele gostava muito de Daniel, né? O rei se entristeceu. Quando o rei ouviu isso, ele ficou angustiado. Conta aqui na palavra. Ele procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. Mas um decreto era um decreto. Já tinha decretado. E os outros não desistiram. Porque enquanto o rei ainda não tinha aplicado a lei, eles continuavam insistindo. E aí, aquele decreto lá que você deu? Cala, não fez nada ainda? Vai ter. Vai ter. Aí o rei tinha que cumprir o decreto. O rei chamou Daniel, e aí no versículo 16 ele diz assim: que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Levou Daniel para a cova dos leões. O rei voltou a seu palácio, passou a noite em jejum. Eu estou lendo o versículo 18 já, tá? O rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira.
Imagina isso até para um rei. Ele era um rei, ele podia ter tudo o que ele quisesse. Mas até o rei abdicou das coisas que ele tinha e que ele podia em prol daquilo que ele não concordava, por mais que ele tinha dado o decreto. Porque ele sabia da índole de Daniel, ele conhecia quem era a pessoa de Daniel e ele sabia o Deus que Daniel adorava. Até o rei mesmo abdica das suas coisas, das coisas do mundo que ele vivia ali, em prol da idoneidade de Daniel. Passou a noite inteira. De manhã bem cedo, ele levantou e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: E o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois ele havia confiado em seu Deus. Novamente, mas lindo de ver como Deus livra, Deus protege quando você se coloca na posição e decide que é a Ele que a gente vai servir. É a Ele que a gente vai ser fiel. Abdicar de novo, né, das coisas do mundo. Se afastar daquilo que não agrada. E não fazer coisas que a gente sabe que não está de acordo com aquilo que a gente conhece, que é a palavra de Deus. E é isso, irmãos. Eu gostaria muito que todos pudessem fazer essa escolha. Escolher não se contaminar. Escolher não se assentar no banquete que o mundo oferece. Não se curvar nas dificuldades. Não desistir no meio do caminho. Porque a gente vai ter aflições. Né? Jesus, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Seguir em frente. E confiando que esse é o Deus que nos livra. Esse é o Deus que nos guarda. Né? É aquele que controla o fogo e que faz o leão jejuar. É o mesmo que brada do alto. Não temas, eu sou contigo. Amém? Obrigada.